gente conta aqui na mesa com o Francisco Giacomini, VP de Assuntos Institucionais da Qualcomm, Vinícius Caran, Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel, Michele Caldeira, representante do Sindsat, e Tiago Farstein, gerente da área de novos negócios da BDI. Nós vamos começar fazendo uma rodada onde cada um dos palestrantes vai poder expor e debater a sua visão sobre a questão de espectro no Brasil. Então, a gente vai ter a oportunidade de ouvir todos esses segmentos falando das demandas e das necessidades. Para começar, eu gostaria de convidar o Vinícius Caran, superintendente da Anatel, para poder fazer. Não sei se você tem uma apresentação, você tem? Tem uma apresentação. Bom, primeiramente, agradecer o convite do painel para mais uma vez estar aqui. Agradeço aos colegas da mesa, o Tiago, a Michele, Francisco, a todos que estão aqui presentes e que nos ouvem. Quando fui chamado para esse painel aqui, eu falei, tem que fazer algumas ponderações. Quando a gente está falando aqui de gestão do espectro, nós temos aí, acabamos de fazer um leilão muito bem sucedido no arrecadatório, com diversas faixas, então a gente tem que fazer primeiro acontecer. Então, vou tentar mostrar isso em alguns slides. Então, a primeira missão de todos aqui é promover o setor de telecomunicações, o papel da agência, missão. A gente tem que fazer agora monetizar, igual a gente ouviu em diversos painéis, fazer com que as redes 5G, de fato, tragam agregação e saiam apenas do espectro e passem para soluções. Então, a gente precisa apostar em digitalização, inovação, transformação, e, para isso, a gente tem uma série de avanços que tivemos recente, tanto com o leilão do 5G, quanto a decisão do Wi-Fi 6E, também com disponibilidade de diversos satélites em baixa órbita, dando uma capacidade enorme. Agora, além da conectividade, a gente tem que pensar como tratar as informações, trazer as soluções. Então, trazer customização de soluções, trazer o Network Slicing. A gente viu ontem o Next Neutrality, trazido por alguns representantes, e a gente entende que essas modernizações dos releases permitem facilidades e precisamos respeitar esses avanços com os releases e as diferenças. Então, o Network Slicing, a neutralidade é respeitada, uma vez no momento que eu tenho soluções diferenciadas para o agro, para a indústria e diversas outras soluções. Temos aí diversos outros recursos, uso de drones, sensores, chips, toda uma cadeia logística, que é preciso agora, então, implementar soluções. E o básico, precisamos de capacitação, falta de profissionais capacitados, não só na parte de espectro RF, mas também desenvolver as soluções para cada um dos modelos de negócio. E não posso citar aqui também a radiodifusão, que está avançando, tem o avanço da TV 3.0 e soluções integradas com telecom. Então, a gente já viu soluções, inclusive, na feira no exterior, de você estar vendo um comercial, um jogo com óculos com realidade aumentada e virtual e ter informações do jogo, do time e demais. Então, vou passar aqui mais rápido, porque o tempo é curto. Então, quando a gente fala de aplicações de revolução digital do ecossistema, é agora, de fato, trazer retorno e materializar soluções para a indústria, para a logística e para o agro, e também para a medicina e automação. Aqui é o número trazido pelo Brascom, tanto que o setor de telecom, de TIC, movimenta no país. Então, a gente está falando aí da ordem de, variando de 5% do PIB, de 3% do PIB a 7% do PIB, com bilhões de movimentação e trilhões que serão movimentados nos próximos 5 anos. Aqui para mostrar que o Brasil, de fato, tem trabalhado para estimular e não ter recurso escasso de espectro, oferta. Nós temos destinado no país, acho que o Brasil é um dos que mais oferta espectro no mundo, 4,5 GHz, divididos, aí, a gente pode dividir na camada de cobertura, abaixo de 1 GB, a gente tem 204 MHz disponíveis, 665 MHz disponível entre 1 e 3 GB, e 3,6 GHz acima de 3 GB. Então, a gente tem 4,5 GHz disponíveis, distribuídos em 3 camadas, que garante cobertura, throughput
e Massive Machine Type Communication. Então, quando a gente fala por que ter mais espectro, se no momento eu tenho aqui uma tabela que a gente está chamando aqui quase que uma prateleira que a gente vai disponibilizar, a gente estimula muito o direito de exploração industrial entre os agentes do SMP, mas temos aí na banda 700 blocos disponíveis, em média, em 2.000 municípios. Tem na banda A e na banda B, ainda 485 municípios sem usar a banda A e banda B. Aí tem detalhes aí. Nós temos aí em 900, mais de 3.000 municípios, em média, disponíveis para ser solicitado em secundário ou acordo de exploração. Na banda D e E, nós temos aí também, em média, mais de 2.000 municípios livres, e 1.800, 15 mais 15. Ou seja, temos espectro a ser utilizado em grande parte dos municípios brasileiros. Isso já falamos de ilicitado e que tem um primário que precisa respeitar, obviamente, o RUI e o artigo 19 do RUI atual. Agora, quando eu parto para sobras digitais, eu ainda tenho sobra de 900 MHz, 2,5 mais 2,5, em vários estados do país. Eu tenho 5 mais 5 disponível em 1.800, disponível em vários estados do país. Tenho 40 MHz, que sobrou do leilão, último leilão, para os estados do Nordeste. Tenho aí também um bloco de 10 mais 10, sobra do 2,5, em diversos municípios brasileiros, milhares de municípios brasileiros. Tenho faixa de 35 MHz em 2,5 livre em 3.600 municípios do país. E quando a gente fala agora de incentivo às redes privativas para dar esse impulso econômico e revolucionário, foi assinado essa semana o ato que permite o uso de 3738 mais 100 MHz. Também acabamos de assinar, vai ser publicado amanhã, mais 400 MHz, de 27,5 a 27,9, destinando aí grande parte do espectro também para as redes privadas e fazer esse catalisador, essa transformação digital, para o agro, para o negócio, para a indústria, para a logística, e fazer parcerias público-privadas, como o Tiago vai poder apresentar aqui, que é o caso da luminária inteligente. E falta ainda o 410, que é um case aí que pode ajudar, além das frequências mais baixas, em medidores inteligentes para IoT, utilities, energia. A gente tem várias empresas solicitando faixas mais baixas para fazer medições, não precisa de banda de capacidade muito alta, para medições inteligentes. Então, a gente lança aqui, com isso, o que a gente está chamando de prateleira e capacidade de uso secundário do espectro em diversas faixas. Além disso, é uma iniciativa do presidente, a gente avançar no estudo do AFC, Automatic Fixed Controller, onde a gente vai permitir o uso do Wi-Fi 6E 6 GHz, pelo menos 2 portadoras de 160 ou 320 MHz, outdoor, com um modelo aí avançado, se tiver um sistema que permita a convivência com sistemas satelitais. E, não posso falar, né, a Michelle está aqui, na parte de satélite, também tivemos um avanço aí revolucionário ao permitir já pelo menos 10 operadoras para fazer uso de megaconstelações, e temos ali as empresas listadas, dando alta capacidade também para as redes satelitais, que comportam naquele todo o ecossistema de redes terrestres, satelitais, Wi-Fi, compondo aí a necessidade do Brasil, que é vamos dizer, um país continental, onde eu tenho 10% de cobertura terrestre. Então, o satélite é essencial, não só para complementar outros 90% de área geográfica do país, mas também com soluções aí, mandatórias e pontuais. Bom, Bicalho, eu vou... Então, a pergunta é, precisamos de mais espectro ou fazer uso eficiente e monetizar o que já temos, né? Então, a gente lança aqui, então, o Espectro Brasil, foi colocado no ar hoje, e, em princípio, aí, o 3738 com polígono, dando prazos compatíveis, garantindo a exploração industrial para multisserviços, dando segurança jurídica para todos. E aqui, faço uma provocação, mostrando, né, que falta, sim, o interesse de todos em investir. Aqui é uma foto da VEG em Jaraguá do Sul, onde a gente tem um teste lá com a V2Com e a VEG. Não tem nenhuma estação rádio base, numa planta, em uma das maiores empresas do país. Pego aí a fábrica da Coca-Cola Andina, no Rio de Janeiro, eu tenho ali a fábrica à esquerda, não tem nenhuma estação rádio base próxima a das maiores fábricas da Coca-Cola do país. Pego aí
Arcor, em Uberlândia, nenhuma estação rádio base próxima a Arcor. E aqui também a praia, né, Taufik? O Taufik gosta dessa praia aí. Peguei até como exemplo proposital, nenhuma estação rádio base lá que atenda os turistas que vão lá para Caraíva. Então, mostrando que a gente precisa aí agora desse incentivo dos senhores em modelos aí que possam ser redes privadas ou não, das operadoras ou não, compartilhada, isolada, diversos modelos que devemos aplicar. Bom, Bicalho, era isso, desculpa aí, mas eu tinha que passar todas as informações e lançar o Espectro Brasil hoje nesse evento importante. Beleza, Carão. Queria agora pedir para o Francisco Giacomini dar uma palavra sobre a necessidade de espectro recente e futura. Obrigado, Bicalho. Boa tarde a todos. Alguns de vocês já devem estar cansados de ver minha cara hoje aqui, né, que eu participo do terceiro painel que eu participo hoje de tarde. Mas, assim, alguns também de vocês sabem que eu vim dessa área de espectro, o meu DNA muito voltado para o espectro, e eu tenho uma satisfação muito grande de ver que, na situação que a gente se encontra hoje, em termos de espectro, né, um trabalho da Anatel de longo prazo, né, e que culminou aí com essa quantidade de espectro bastante razoável, né, em termos de regulamentação. Fico contente de saber, eu não sabia que tinha sido já publicado o 3.7 a 3.8, hoje, né? Saiu hoje? Ontem. Pena que manteve 6 metros de altura da antena, né? Isso aí a gente pode colocar aí para a próxima discussão regulatória, aí, tentar mudar isso aí, levantar esses metros aí, é muito baixinho. Mas, assim, a gente tem uma situação bastante cômoda e privilegiada hoje em dia, né? Acho que é importante, você colocou na primeira né, como os casos de implementação dos casos de uso, né? Eu acho que isso aí realmente é o nosso desafio agora, né? O que a gente vai fazer, né, com esse espectro, né? O que vai redundar em termos de benefício, né, para a população, né, o uso desse espectro, né? Então, o 5G aí nós estamos com 100 MHz por cada operadora, era o que a gente queria, né? Eram 100 MHz, a gente tem 100 MHz para redes privadas, mesmo com postinho baixinho, mas está lá, né? Não, né? Resposta não. Mas aí tem aí também a 27,5, né? Com 25.500 mais 400 MB aí, que também é uma boa quantidade de espectro para redes privadas, e eu acho que redes privadas vai ser assim, eu falei até sobre redes privadas no outro painel que eu participei aí. Então, ele tem ainda não tem um uso muito grande das millimeter waves, né? E acho que o pessoal não está vendo ainda quão importante é o millimeter wave. É pena que não tem um slide aqui para apresentar, mas a gente tem um slide na Qualcomm, né, que tem um quebra-cabeça, que você tem lá tudo encaixado, tem as outras tecnologias, Open RAN, IoT, não sei o que, com millimeter wave, tudo fica, a experiência do usuário, estou falando experiência do usuário, né? A experiência do usuário fica muito melhor, né? Então, millimeter wave não é só mais uma faixa de espectro para 5G. Millimeter wave tem características diferentes, né? Você ter em 3,5 não significa que você não precisa ter em millimeter waves também. As duas juntas é que vão dar uma experiência para o usuário importante, né? Então, é importantíssimo você de implementar as duas coisas e ao mesmo tempo. Tem gente que fala assim, não, vou começar fazendo 3,5, agora daqui a 5 anos eu boto millimeter wave. Não é gente aqui no Brasil, não, é gente lá fora. A Colômbia tem essa estratégia, né? A gente está tentando convencer que não é isso e que precisa também licitar as millimeter wave junto com os 3,5, senão você vai ficar com a experiência do usuário pior, né? As redes privadas aqui, então a gente já tem espectro para isso, tem espectros em baixas, né, em frequências mais baixas também, que estão até, você podia até falar um pouco, não sei como é que está, o que a Anatel está pretendendo fazer com a faixa de 900, por exemplo, porque são faixas importantes, para a IoT, por exemplo, são super importantes. Você falou em 415 aí, que vai estar saindo agora também, cara, aí o mercado está esperando também esse espectro aí, né? Também muito importante para Narrowband IoT, para Cat-M1. Então, as tecnologias que a gente tem, a Qualcomm, que desenvolve tecnologias móveis, a gente consegue enxergar e se encaixar em qualquer um desses espectros aí, né? Hoje em dia, a gente tem, com finalidades diferentes,
mas a gente consegue se encaixar em todos esses espectros. Claro que precisa desenvolver as redes, né? O 5G era para a gente começar agora, né? Final de junho, né? Só vai ficar para setembro, né? Ok, tudo bem. Quem esperou tanto tempo, a gente espera mais um pouquinho, não vai fazer diferença, né? As redes privadas agora espero que também dê um deslanche isso aí, porque até agora o que a gente podia usar era só com frequência para fins científicos experimentais, serviços para fins científicos experimentais ou uso temporário de espectro, né? Agora, regulamentando a faixa, esperamos que as oportunidades, né, de redes privadas, elas comecem a acontecer de uma forma mais forte, né? Que você pode ter ela comercial, vire um business realmente, né? Então, assim, eu acho que, de uma forma geral, a gente tem uma situação bastante confortável, né? Muito importante essa decisão que você colocou aí agora, não é uma decisão ainda, pelo menos abriu a porta, né, para usar o Wi-Fi 6 para outdoor também. Extremamente importante, né? E isso a Anatel sai na frente, tá? Eu até comparado com os Estados Unidos, com outros países aqui, eles já regulamentaram para outdoor, mas não fizeram nada ainda também. Depende se a gente conseguir até alterar isso aqui, implementar a FC e de uma forma, né, rápida, a gente pode até sair na frente até dos Estados Unidos em relação a esse ponto, o que é uma coisa interessante. Se a gente tem confiança naquilo que a gente quer, a gente pode sair muito bem na frente de outros países aí, que não vejo por que a gente tem que esperar o FCC, esperar né, os outros órgãos reguladores de outros países a fazer. A gente tem confiança no que ele está fazendo, vamos fazer, né? Então, assim, a situação de espectro hoje está muito boa, né? O Wi-Fi 6, até pouco tempo atrás, tinha uma polêmica aqui, vai diminuir de novo, por exemplo, foi o contrário, né? Além de manter os 1.200, a gente vai fazer para outdoor também. Então, foi de um lado para o outro, assim, para o extremo, de uma forma, né, bastante rápida e boa, né? Então, para a gente é alguma coisa que o mercado espera, né? Equipamentos, né, a gente está aí trabalhando com isso, né? Como desenvolvedora de tecnologia móvel, a gente já tem chip processador para tudo isso aí, para millimeter wave, para Wi-Fi 6E, para Sub-6, toda a parte de processador a gente já tem. Precisa, talvez, os fabricantes começarem a apresentar os seus produtos também de uma forma mais rápida. Mas também a gente teve uma pandemia aí agora, teve um impacto aí, crise de semicondutores, uma porção de coisa que dá para justificar isso daí. Mas a gente espera que daqui para frente as coisas vão deslanchar de uma forma muito mais rápida, né? Vou ficar por aqui. Obrigado, Chico. Vamos passar agora para a fala da senhora Michele Caldeira. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, partilhando dessa mesa com o Vinícius, com o Chico, com o Tiago. Bom, pegando o gancho um pouquinho da apresentação do Caran, assim, eu não conheço Caraíba, nunca estive lá, está na minha wishlist, mas eu acho que não deve ter internet, mas deve ter lá uma internet via satélite, pelo menos em outros lugares dessa região que eu já estive, não havia conectividade, não havia rede móvel, mas havia uma internet via satélite funcionando. E eu acho que, enfim, é uma das características do setor, que tem evoluído e tem crescido. A gente tem 2 empresas hoje já prestando esse tipo de serviço no Brasil, a Rigos e a Viasat, e que estão sendo bem-sucedidas. Mas, como considerações iniciais, e pelo nome do painel, assim, até aproveitando também a apresentação do Vinícius, ele trouxe os satélites autorizados, trouxe a importância do satélite na integração desse 5G, e a gente realmente acredita que o satélite ele tem um papel importantíssimo de complementariedade das redes 5G, para que o 5G possa chegar em todos os lugares. O satélite será fundamental nesse papel, sem dúvida, e, para isso, a gente acredita numa política balanceada de espectro, que eu acho que é o que a Anatel tem feito até agora, de forma louvável, num diálogo bastante aberto e honesto e com o setor, para a faixa do 3,5, para o 3,6, para o 3,7, 3,8, a gente teve oportunidade de contribuir, é usado para a rede privativa, é uma faixa usada pela banda C, amplamente usada pelos satélites no Brasil. A gente teve a discussão recente agora também da faixa da banda K de 27.5, 27.9, também é uma faixa utilizada por satélite, e a gente tem todas essas novas constelações autorizadas no Brasil, utilizando banda Ka, todos os satélites GEO, HTS,
vem com banda Ka, então é uma faixa fundamental. Acho que todo o espectro utilizado pelo satélite é fundamental. Eu até gostaria também de acrescentar que a gente tem, acho que uma banda Ka, no caso específico, também tem sido utilizada muito amplamente utilizada agora para conectividade a bordo, né, de plataformas móveis. Um exemplo dessa aplicação, da importância dela, as 2 últimas conferências mundiais autorizaram esse uso, e a gente tem a discussão sobre esse assunto na próxima conferência, trazendo aí o uso da banda Ka para satélites não geoestacionários, que é uma inovação, e com a chegada de novas constelações a gente precisa se debruçar sobre isso. Então, eu acho que, para não me estender aqui muito, não quero tratar de nenhum tema, nenhuma faixa de frequência específica, apesar de eu ter mencionado aqui a importância da banda Ka para o setor, mas, enfim, acho que o satélite a gente tem utilizado, sim, o espectro de forma bastante eficiente. O Vinícius trouxe isso na apresentação dele um pouco, e eu acho que a gente tem tido esse debate, que esse debate continue sendo de forma bastante efetiva com a agência, tem acontecido de forma louvável, e eu acho que isso tem sido muito positivo até agora. Obrigada. Obrigado, Michele. Vamos ouvir agora o Thiago. Bem, boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui hoje com tantos especialistas, né? Estou com 2 enciclopédias de telecomunicações aqui do meu lado, que é o Karan e o Francisco, meus 2 consultores, né? Talvez eu seja o menos capacitado aqui da área, mas estou aqui representando a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, uma agência do governo federal que, como seu nome já diz, tem por objetivo trabalhar junto ao setor produtivo brasileiro, que é o grande beneficiário das redes 5G, das redes móveis 5G, né? Isso é consenso mundial. O 5G ele veio para as aplicações industriais. O 5G ele não veio para o smartphone, ele veio para o IoT, para cidades inteligentes, para a indústria 4.0, machine learning, enfim, né? Mas, como o próprio Vinícius falou, né, não adianta a gente falar só de espectro, mas a gente tem que falar também na analogia disso ou intersecção da utilização de espectro com os modelos de negócio. É esse ponto que eu gostaria de abordar com os senhores, tá? O que a gente vem vendo aí pelo mundo, e aí viajando bastante, né, sobre os modelos de negócio para 5G, é que o que está acontecendo é quando você tem 2 carros no cruzamento, né? Aquele vai que eu vou, né? Então, um carro é a indústria de infraestrutura, o outro carro é a indústria de caso de uso, né? Então, quem faz caso de uso está esperando pela infraestrutura, e quem faz a infraestrutura está esperando investir, querendo ver os casos de uso e os negócios em potencial. Então, ficam os 2, um esperando pelo outro, e até agora a gente não conseguiu dar um match de negócios, né? Eu acho que tecnicamente está tudo muito esclarecido, né? Muito bem difundido, e a gente precisa dar agora um match de modelos de negócio, tá? E para isso que a gente pensou num projeto que a gente batizou de Conecta 5G, em parceria com a Anatel e com o próprio Ministério das Comunicações, que o grande objetivo é criar esses modelos de negócio e trazer uma discussão que eu vou falar aqui, eu vou acrescentar no anúncio do Karan, né, do uso de redes privadas, né? Nós, junto com a Anatel, iniciamos essa conversa de redes privadas já há algum tempo, né, Vinícius? E fizemos testes em uso industrial dessas faixas de uso privado lá na VEG, em Jaraguá do Sul, né? Eu vou falar um pouco dos resultados, né? Onde a gente vê que realmente a grande solução para a indústria brasileira é o uso de redes privadas, tá? Mas não adianta a gente falar da porta da empresa para dentro, como o próprio Vinícius falou, se a gente não tem da porta da empresa para fora. Não chega a conectividade naquela indústria, né? Então a gente tem que pensar também como o 5G vai chegar àquele lugar, né? E é consenso, né, devido à nossa experiência em trabalhar Smart Cities, que o uso de iluminação pública como hub de serviços é um grande diferencial, tá? Especialmente no Brasil. E aí
eu gostaria de mostrar para os senhores, né, que no Brasil a gente tem um aspecto interessante, tá? O poste, aquela estrutura de cimento, ela pertence às concessionárias de energia, espaços privados. Se for para colocar uma antena 5G no poste, vocês precisam de autorização das concessionárias de energia. Mas no Brasil, a luminária, que é a ponta onde fica a luz, o LED, é do município. É espaço público. O poste é espaço privado, a luminária é espaço público. Qual é a vantagem disso? Lei de antenas. A lei de antena é uma lei que regula o uso de espaços privados. Se essa antena é colocada no espaço público, isso é discricionário do município. É a mesma coisa de você colocar uma antena num prédio público. Você depende apenas da liberação do município. Você não precisa de uma lei para regular isso. Tá? Além do que, não existe nada mais democrático numa cidade do que a iluminação pública. Iluminação pública você tem no bairro do rico, você tem no bairro do pobre, você tem capilaridade. Então, por que não colocar as antenas 5G dentro da iluminação pública? Tá? E aí tem um outro fator interessante também, é que se vocês, senhores, chegarem para o prefeito e perguntar, prefeito, o senhor tem dinheiro para comprar câmera ou comprar antena? Ele vai dizer, eu não tenho. Prefeito, o senhor tem dinheiro para comprar iluminação? Ele vai dizer, tenho. Porque no Brasil existe uma contribuição chamada Contribuição de Iluminação Pública, chamada CIP, em alguns lugares COSIP, onde essa contribuição só pode ser utilizada para a modernização ou manutenção do parque de iluminação. É o IPTU do poste, é o que o município recebe das concessionárias de energia para ela ter os postes. Você recebe na sua conta de energia lá a contribuição de iluminação pública. Isso volta para o município. E mais de 70%, mais de 60%, desculpe, tá? Esse número até já está errado, que está aí no slide, dos municípios brasileiros são superavitários nessa contribuição. Tem dinheiro em caixa. Então, por lei, essa contribuição só pode ser utilizada para comprar iluminação. Tá? Então, o prefeito, ele pode, não tem dinheiro para comprar câmera, mas ele pode comprar uma luminária com câmera integrada. Ele não tem dinheiro para comprar antena, mas ele pode comprar uma luminária com uma antena Wi-Fi ou até 5G integrada. Então, por que não usar o ativo de iluminação? Não agride mobiliário urbano. E aí, Chico, os 6 metros está respeitado aqui, tá? Porque o poste não tem mais de 6 metros, né? Então, eu posso fazer... Salvei aqui. Só para poste, hein? Então, o uso de iluminação ele é interessante por isso, né? E aí, agora entrando onde eu queria falar que é modelo de negócio, é que se você pega um ISP, por exemplo, nos Estados Unidos agora a T-Mobile está alugando CPE 5G por $50 por mês. Né? Hoje, para você vender para um operador, ou especialmente um ISP, vender internet banda larga para um comércio numa rua, você tem que puxar uma fibra do poste que entra até o estabelecimento onde você liga um roteador Wi-Fi. Quando você faz isso uma única vez, ótimo. Às vezes você já passou por 4 operadores, você fica com 4 fibras entrando no seu estabelecimento. No modelo de negócio 5G, você usando o posteamento, usando as lâmpadas, se um ISP tem essa rede numa rua, por exemplo, ela pode apenas, como a T-Mobile está fazendo, alugar um CPE 5G, o comércio pluga aquilo na tomada e tem a rede Wi-Fi dentro do estabelecimento. Ligar sensores, IoT, enfim, você começa a gerar negócio, né, com infraestrutura barata, uma infraestrutura que pode até contar com a parceria público-privada para investimento e redução de capex para a operadora. Né? O público ele pode entrar como parte do investimento com o uso da sua CIP. Né? Isso para o município também é muito bom, porque ele estimula o ecossistema de empresas da região. Tá? Esse projeto é um projeto que foi abraçado pelo MCOM, né? O próprio ministro Fábio Faria, ele é o grande padrinho, junto com o presidente Baigorre e o próprio Vinícius, né, a qual, conjunto com a NOC e a Jugano, desenvolveram já um equipamento, os senhores podem ver aí fora, né, um primeiro equipamento já nesse modal, e nós tivemos nessa cooperação com o governo de Israel para desenvolver isso, e quando nós estivemos lá agora com o ministro Fábio, e esse é o ministro de Comunicação de Israel, a primeira pergunta que ele fez para o ministro Fábio é qual é o modelo de negócio e qual a faixa de frequência.
E aí é onde eu entro na provocação de por que não usar o 3738 nas cidades. Ele está falando só do indoor aqui, vamos para a provocação do outdoor. Se eu tô na faixa dos 6 metros, eu estou na iluminação, eu estou com a antena apontada para baixo, né? Eu estou trabalhando com baixas potências, né? Porque entre um poste e outro eu tenho uma distância de 80 metros. Eu não preciso de 1 quilômetro, eu preciso eu posso usar small cells, phantom cells, enfim. Então, por que não pensar no 3738 como modelo de negócio para a cidade? A cidade tem uma rede agnóstica dela, onde ela pode ou alugar essas antenas para algumas operadoras, ou gerar negócios, ou movimentar o ecossistema de empresas da região, criando casos de uso. Tá? Então, essa provocação que eu queria trazer para os senhores, tá? Aqui só mostrar algumas fotos, né, desse equipamento. Né, ele pode ter vários formatos, né, enfim, o interessante é pensar nessa coisa de integração com a iluminação pública. Né? E só mostrando um pouco do... Isso aí também mostrando... É uma luminária que, inclusive, ilumina. Né? Ela tem câmeras, tem sensores, enfim, tem antenas. O LED hoje virou commodity. Né? Então, é pensar o que o mundo está fazendo. Os Estados Unidos está fazendo isso. Israel está fazendo isso. Vários países na Europa. É pensar na iluminação pública como grande hub de serviços. Né? E aí, nós já instalamos esses equipamentos na cidade de Curitiba, desculpa, e já estamos fazendo alguns testes, né, de casos de uso, como contagem de pessoas, trânsito, enfim, com o uso de rede 5G. Fizemos teste também de cobertura. Né? Pode passar, amigo, que eu estou... Chega, em alguns casos, um equipamento desse chegou a cobrir uma área de 580 metros, né, a depender uma média aí de 300 metros de cobertura, quer dizer, você não precisa trocar todo o parque de iluminação da cidade. Né? Fizemos teste de throughput também, né, com uma conexão de 800 MB, o throughput deu de 720, mais ou menos. Né? A gente tem que considerar a perda do core, enfim. Aqui também, além de ter antena 5G, também a gente está estimulando ter antena Wi-Fi, né? E aí a gente fez também um estudo de cobertura Wi-Fi. Tá? Aqui são algumas fotos, pode passar? Algumas fotos dos equipamentos instalados. E no próximo slide eu queria falar bem rapidamente sobre os resultados que nós tivemos lá no Open Lab da VEG, vou passar bem rápido por conta do tempo, também mostrando, né, com a faixa de 3738 os testes de throughput e de latência, né, mostrando que realmente essa faixa é viável, tá, para uso industrial. Né? Lá nós testamos aplicações de robôs autônomos, né, aplicações de logística, intrafábrica, de sensoriamento, etc. Então, nós mostramos na prática que é uma faixa viável, é uma faixa que a indústria pode e deve utilizar pelo fato de ser agnóstica, por questão de segurança de informações, etc. Tá? Aqui também o teste de downlink, enfim. Então, depois a gente compartilha isso para os senhores, né, como o tempo aqui é curto. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês e trazer essa provocação da gente pensar nas cidades também como esses polígonos das redes privadas, e pensar esses equipamentos que nós estamos comprando, que a BDI está comprando para fazer os pilotos da iluminação, a gente está comprando na faixa 3738 e 27,5, 27,9, justamente porque a gente quer estudar o uso de redes privadas em ambientes de cidades também, respeitando, claro, todos os requisitos aí da Anatel. Obrigado. Obrigado, Thiago. A gente agora vai passar por duas alternativas. A gente pode passar primeiro para ver se tem alguma pergunta da audiência. Tá? Se tiver, pode só levantar a mão e fazer a pergunta. Se não tiver, a gente... Opa! Vai lá, Miriam. Espera aí, que está chegando o microfone. Obrigada. Eu queria entender um pouquinho o que é esse negócio aí que você anunciou do Wi-Fi 6 Outdoor, Atomic Fixed Control. O que é exatamente? O que vocês estão pensando em fazer e qual é o prazo, por favor? Nós aprovamos o ato, né, para usar aí a faixa de 5.9 a 7.1, que é a faixa de ação estrita.
esse 1.2 em 6 GB para, né, a aplicação mais conhecida é o Wi-Fi 6E, mas também não podemos deixar de falar sobre o NRU. Ele pode ser aplicado também para New Radio Unlicensed, que é um modelo que às vezes muitos não se interessam, mas as operadoras móveis podem fazer uso dessa faixa também para um 5G não licenciado. Hoje o ato ele permite o uso dessa faixa para aplicações indoor. Por que apenas indoor? É porque a faixa ela é compartilhada com algumas aplicações como Elastic ponto-a-ponto, mini-links que estão externos. Então foi colocado uma série de critérios, mas a gente vê que é possível, dependendo das condições de contorno, fazer uso também outdoor. Mas para isso a gente precisa ter uma base, um sistema, que é o AFC. O AFC é um sistema que ele ajuda a fazer uma gestão do espectro compartilhado em diversas aplicações. Então, eu posso usar o AFC na área de TV White Space, na faixa 600, eu posso usar o AFC para a faixa de 6 GB, posso usar também para outras faixas que serão compartilhadas, em especial com serviços satelitais, em aplicações geralmente indoor com uma certa proteção. O AFC dá uma segurança de podermos dar autorização para usar outdoor em algumas regiões, evitando interferências, né? Então, a reivindicação do segmento celular, de que um pedaço dessa faixa poderia ser usada para a telefonia móvel, foi para o espaço. Bom, a gente está avaliando os casos de uso, nós não temos rede ainda ativa no Wi-Fi 6E, não temos equipamentos, já, se eu não me engano, 9 terminais móveis, 4 access points e uns 3 módulos. Estamos esperando agora que se faça o uso. Então, o AFC é mais um estímulo para o uso. E caso a gente não tenha esse estímulo, né, que a gente espera que tenha, né, Chico e Assis, quando está aqui o José para a gente conversar, puxar a orelha, mas se não tiver uso, a gente pode ser reavaliado aí na próxima conferência do ano que vem, mas a gente está dando todo o estímulo e apoio para que seja usado. Já temos esse portfólio aí certificado. Eu posso perguntar, Bicalho? Pode. É para o Tiago e depois também para o Caram. Então, estou entendendo que esse 3.7, 3.8 GB é para aquela faixa de 100 MB para redes privativas, é isso? Esse caso específico que você está anunciando, elas são redes privativas individualizadas ou vocês estão pensando com algum tipo de integração com a rede pública 5G mesmo? Porque uma coisa é você ter uma rede privativa operando com padrão 5G, isso é uma coisa sem problema. Outra coisa é quando você está imaginando que isso tem algum tipo de integração com a rede pública. Isso é até uma pergunta se vocês estão pensando em alguma coisa nesse sentido. E aí, em relação ao Caram, como é que já tem alguma coisa, como é que essas frequências vão ser disponibilizadas, qual é o procedimento de utilização delas, uma vez que alguém decidiu fazer uma rede privativa? Né? Posso responder. Bom, o que a gente viu de reporte por exemplo, dessa primeira faixa, né, 3738, para usar em caráter secundário, em polígonos, solicitados por qualquer pessoa. Então, a gente lançou uma cartilha, está lá no site, no ambiente outorgado, espectro, tem lá a cartilha, tem um passo a passo, até desde como entrar, cadastrar no CEIA, como solicitar, outorga para autorização do serviço, solicitar a autorização do RF e licenciar a estação. Tem todo o passo a passo mastigado para qualquer pessoa, não tem mais dúvida, né? A gente vê que as pessoas têm dificuldade em entender, conversar esse passo a passo para conseguir a autorização do serviço, está lá o passo a passo. O módulo de RF por exemplo, da luminária, pelo que eu pude apurar, ele excursiona 200 MHz. Então, eu posso ter uma portadora de 100 MHz de uma empresa que presta serviço do SMP, mas mais 100 MHz disponíveis aí para uso rede privativa. Então, eu posso acoplar, como o teste lá que foi feito em Curitiba, você tinha 100 MHz da liga, mais 50 MHz para a rede privativa, porque o uso outdoor é 50, e para uso indoor é 100 MB, do 3738. A ideia é a convivência, né? Quando eu falo bastante aqui do município, o município não sabe gerir infraestrutura de telecom, tá? Isso vai cair na mão das operadoras, né? Então, tem que haver essa convergência de criação de modelo de negócio, para que a gente está colocando o município como facilitador e mais um ator financeiro, tá?
mas a gente não quer mudar o modal, o modo de trabalho das operadoras. Claro, a gente quer criar modelos para que o 5G ele se democratize e se difunda mais rápido no Brasil, mas vai ter que haver a convivência sim. E a gente acredita, como foi feito lá em Curitiba, que os ISPs eles vão ser mais importantes, né, do que as grandes. Quanto maior o elefante, mais difícil ele é de se movimentar, né? Então, o ISP ele tem essa vantagem de se mover mais rápido e se moldar à necessidade local de cada município. Nesse mundo de transformação digital não existe solução de prateleira, né? Cada caso é um caso. Por isso que a gente está fazendo piloto desse modelo, até para entender. Muita pergunta a gente não sabe responder. Um papel nosso é fazer esse trabalho de advocacy também, de colocar a prefeitura, porque quando você vai conversar com o prefeito, você só tem aquelas grandes discussões, a lei de antena, mas ninguém senta com os prefeitos para dizer qual a solução aplicada para a sua cidade. Ninguém segura na mão do prefeito. O prefeito precisa que você segure na mão dele. Tá? E o ISP, como ele estava vivendo aquela realidade, convivendo ali na região, ninguém melhor do que ele para entender o que é que ele pode fazer com aquela prefeitura. Especialmente, aqui a gente não está falando de capitais, tá? Está falando de cidades médias e pequenas. Né? Então, a gente realmente precisa e quer fazer esse papel de advocacy para gerar esses modelos, criar novos modelos que não existem, como eu falei, muita pergunta ainda não é respondida, para que a gente possa realmente ter essa difusão rápida do 5G do Brasil. Eu tinha... Ricardo, depois eu queria fazer um comentário aqui, tá? Sem querer monopolizar, no caso da VEG, o objetivo lá da experiência, lá o trial que vocês estão fazendo, vamos dizer, é mais voltado para o sistema de comunicação interna, comunicação de uma maneira geral interna da VEG, ou está mais voltada para os aspectos produtivos, quer dizer, o 5G indo no processo produtivo, automatização e etc. Qual é o enfoque básico? 5G no processo produtivo, no chão de fábrica, né? No que é que o 5G melhora a produtividade da empresa? A gente acredita que o 5G é um dos grandes impulsionadores da indústria 4.0. Um dos pilares da transformação digital é a conectividade, né? Então, hoje o Brasil ele é muito atrasado, né, no que se fala modernização da indústria 4.0, e a gente precisa estimular nossas empresas. E, infelizmente, a cultura do empresário e do gestor público no Brasil é a cultura do Tomé, é do ver para crer, né? Então, a gente quer criar esses exemplos mostrando ganho de produtividade, mostrando redução de custo de produção com o uso de infraestrutura 5G para que isso se replique no Brasil. Então, o foco, a princípio, foi chão de fábrica mesmo, né? Boa tarde, tinha uma pergunta para o Thiago. Aquela luminária que você mostrou, eu entendi que ali você pode colocar ali uma ERB 5G para trabalhar em 3.7, 3.8 ou um roteador Wi-Fi para trabalhar em 6 GB. Backhaul seria em fibra ótica para a luminária ou seria alguma outra solução? Backhaul fibra ótica, tá? Você tem uma primeira luminária ligada na infraestrutura de fibra e ela replica com as restantes, ou a depender da aplicação, ou no próprio 5G, ou na infraestrutura mesh, ou no próprio Wi-Fi, vai depender, cada caso é um caso, tá? Okay, obrigado. Só para corrigir, né? Pelo menos o que foi instalado, ele cursiona 200 MHz, o transceptor. Então é 3738 mais aí configuração, né? Pegaria 3.3 a 3.8. O Chico queria falar, não é? Chico, a gente... É só algumas coisas que foram faladas aqui, né? Acho que não querem que eu fale. Em relação a essa luminária, né, eu acho que isso aí, a qual está desse projeto, como o Thiago falou aí, junto com a Nokia, nós temos os processadores, né, os chips que estão sendo usados são da Nokia, tanto na Small Cell quanto na parte de Wi-Fi. Ela tem Wi-Fi, tem Small Cell e também ilumina, né? Também acende a luz, tem reconhecimento facial, né? Então você tem inteligência de reconhecimento facial, basta... E é um hub, não é um poste, é um hub, né? A gente considera um hub de conectividade, né, que está funcionando. Um desafio que eu tenho, já conversei com o Thiago sobre isso, é a gente acrescentar mais alguma coisa nessa luminária, né, que é uma OBU, ou um módulo
de conectividade para carro conectado, para carro autônomo, né? Agora para carro conectado, no futuro carro autônomo, né? Então, é uma coisa que caberia muito bem, porque quando a gente começar a implementar aí a rede para ITS, para Sistema Inteligente de Transporte, você vai precisar colocar alguns módulos desses na cidade, né? E em alguns lugares. Pode ser, as luminárias seriam um lugar ideal para isso, né? Então, está na rua, para a conectividade dos carros, então seria interessantíssimo, né? Eu já tenho conversado com o Thiago também sobre isso, a gente vai tentar implementar essa solução, né, num futuro próximo, aí, vamos ver. Até a faixa de frequência já é regulamentada, né? 5.9 é uma faixa que já é existente, está regulamentada pela Anatel, e eu acho que essas luminárias seriam uma oportunidade bastante interessante para implementar essa solução e ajudar nesse processo de desenvolvimento do ITS no Brasil, né, no país. Beleza, Chico. Vai lá, Raig. O senhor vai fazer a pergunta? Uma pergunta rápida, né? É mais talvez até uma observação, né? Com relação ao Wi-Fi 6, que já está regulamentado, o uso indoor, né? A Anatel não acha que, por exemplo, existem, como foi colocado aqui, eu já vi também isso em outros lugares, ampliar a utilização dessa faixa outdoor, né? Caso a Anatel entenda isso como uma coisa necessária, né? Não seria interessante que fizesse isso de uma forma paulatina, ou seja, esperasse uma harmonização mundial, que é uma faixa de 1.2 GB, não é uma faixa pequena, né? Talvez usar parte para isso, mas também permitir usar, dependendo dessas decisões em conferência, né, que isso é muito importante, né, e você ter ganho de escala, você poder usar também essa faixa para outras aplicações do serviço móvel pessoal puro, né, vamos dizer que tem alguns requisitos de interferência, então isso é coisa super importante. É mais uma observação, não sei se vocês já pensaram nisso também, né, porque existe, o GSMA está aí todo dia falando, então como é que vocês estão pensando nisso? É muito boa pergunta, Raimundo. Um dos pontos que nos dá uma certa tranquilidade, que não atrapalharia aí nenhuma... o AFC, ele seria um modelo que permitiria o outdoor no momento de apenas 320 MHz. Então, seriam as duas primeiras portadoras. E não toda a faixa. Então, respeitaria o primeiro bloco. E o pessoal, o Porsche chamou mais atenção que o nosso... O Thiago, às vezes não te chamo, não convido não, cara. Chama mais atenção que nossa cartilha, nosso prateleira de espectro secundário aí, que a gente espera que seja estimulado. Eu estou com medo das perguntas, vai chegar um momento que eu não sei responder, tá? Eu vou passando para os universitários aqui, tá? Eu quero perguntar para o Francisco, aqui, Suzana Toledo, sou do Brasilcom, Instituto de Defesa e Política do Consumidor. Então, nessa perspectiva aí desse poste aí com essa luminária maravilhosa, que eu acho que isso vai ser o bicho, né? Porque olha, tem tudo ali. A preocupação com a segurança disso, né? Porque isso é baixo, né? Isso nós temos problemas de vandalismo, nós temos problema de acidente, de automóvel que bate no poste, derruba o poste. Então, como é que fica essa questão da perda dessa conectividade nesses casos, né? Como é que vocês pensam isso? Porque eu estou na ponta, pensando no consumidor, né? Vocês idealizam, mas tem o risco disso. Então, como é que isso está sendo pensado, por exemplo? Se está, né? Deve estar, né? Bom, Thiago, acho que... veja bem, o vandalismo ele existe, né, para o caso de acidente automotivo do carro bater e derrubar o poste. É muito difícil ter um vandalismo na luminária. Muito raro isso no Brasil. Tá? Mas é claro que quando você fala numa cobertura de 500 metros, você não vai trabalhar apenas com as bordas, né? Você trazer uma segurança para que se esse equipamento caia, né, não necessariamente você perca toda a rede. A gente falou ali nos testes, por exemplo, de 300 a 500 metros, mas entre um poste e outro eu tenho de 50 a 80 metros.
Entendeu? Então a gente estudar essa topologia de modo a depender da aplicação, como eu falei, não vai existir uma receita de bolo, para que essa conexão ela seja o mais estável e segura possível. Sempre vai existir o perigo do vandalismo, né? Mas a gente vai ter que buscar nesses testes, minimizar essas situações, né, para que seja um serviço realmente confiável, né, para o usuário. Quando eu falo usuário, lembrando que a nossa preocupação aqui não é tanto o usuário telefonia, tá? É o usuário IoT, o usuário sensoriamento, o usuário Smart City, né? Queria só, eu não sei se também vale a pena a gente pensar nisso, mas essas luminárias, não vão ser todas as luminárias que vão ter esse equipamento, né? Então, o que você tem ali dentro? Você tem uma Small Cell, né, da Nokia, essa que está colocada aqui. Você tem lá um dispositivo Wi-Fi, está ali dentro, né? Você tem um chip de reconhecimento facial, está lá dentro também. E elas são colocadas, o raio é de 500 metros, né? Então, não vai ser, você botando uma aqui, na seguinte não vai ter. Na outra, talvez, não sei quanto é que tem a distância de uma luminária para a outra, não tem algum padrão para 50 metros? Então, o raio é 500 metros, então 50, vai ter uma outra só lá, bem na frente, né? Mas você está colocando 5G, Wi-Fi, conectividade naquela avenida toda. Tem vários projetos aí que a BDI está suportando, né? Eu queria ver um projeto realizado assim, tipo uma avenida inteira, né? Uma avenida importante inteira aqui no Brasil, com essas luminárias todas colocadas, colocando 5G e Wi-Fi, conectividade, inteligência artificial e reconhecimento facial, né? Isso seria uma coisa bem bacana, se tivesse um projeto desse já, eu diria que já seria uma coisa comercial já, né? Não é mais um piloto, não é mais alguma coisa, mas é um projeto comercial. Eu nem sei se a BDI está pensando em fazer alguma coisa desse tipo, mas está bem dentro do que o Caran colocou, né? Isso é um caso de uso excelente, né? Que a gente podia ter rapidamente aqui no Brasil. Vai lá, Caran. Além desses testes, né, a gente está fazendo testes com a Petrobras, em plataformas de petróleo. A gente já viu lá o uso de realidade aumentada virtual para dar manutenção e até capacitação. Estamos fazendo teste com a Vale, estamos fazendo teste com Itaipu. Então, a gente está vendo aí com a Neoenergia, tem uma série de modelos sendo aplicados para diversas áreas econômicas aí. Caso, né, então a gente tem vários modelos, se as prestadoras não atenderem, vão ter interessados em fornecer, uma pessoa física pode querer entrar nessa área e poder dar soluções. Então, a gente tem grandes oportunidades. A gente sabe que para monetizar o 5G, eu estou com o terminal 5G aqui, continuo pagando meu valorzinho, não paguei nada mais para ter 5G. Então, nem sei como as empresas estão monetizando para recuperar o investimento das redes que vão ser instaladas dentro desse 5G, e seja em 3,5 ou 26. O pessoal não fala muito do 26, mas eu fui lá na feira nos Estados Unidos, a grande aposta lá é o FWA. Está todo mundo usando o FWA em 28 e 26 GB, que seria o caso aqui, para conectar centenas de casas, milhares de casas, de centenas de condomínios com o FWA. Modelo que ainda está muito inseguro aqui, não sei porquê. A gente chama esse modelo esse use case aí de fibra ótica sem fio. Beleza, tem mais uma pergunta primeiro do Zé na Roberto. verdade, boa noite, Roberto Brisanetti. É só um complemento. Foi questionado sobre a Wi-Fi 6, sobre divisão do espectro. Eu só quero colocar aqui um alerta quanto a essa divisão, que durante 30 anos a gente teve um problema grande, que era o problema da última milha. Todo mundo aqui lembra do problema da última milha. O ADSL, no cabo bifilado do telefone, ou o cabo coaxial com tecnologia da OXIS. A fibra, o FTTH veio e resolveu o problema da última milha. O grande problema agora de todas as operadoras são os últimos metros, dentro da casa. Ou seja, qualquer provedor pode entregar hoje 1 giga dentro da casa e perde o cliente, porque ele não acessa dezenas de mega e a gente perde o cliente. Dentro da casa é o problema grande de interferência dos Wi-Fi existentes. O Wi-Fi 6, o E, banda estendida, 5.925 a 725, 1.2 GB, 60 canais,
resolve todo o problema que ainda vai vir no futuro, não é nem um problema de agora. A demanda aí com metaversos, realidade virtual, o volume de tráfego é tão grande, gigante, que precisa de 1.2 GB de espectro dentro da casa. Nada impede também não vai impedir que possa ser usado a frequência de 6 GB para uso indoor, em áreas rurais ou complementar. Mas a 1.2 GB dentro da casa é necessário, olhando aí para as próximas décadas. Obrigado. Elias, acho que tem uma última pergunta aqui do Toninho. É a última mesmo. Eu falei que não queria monopolizar, mas o Chico me provocou. Eu consigo entender esse modelo que vocês estão colocando aqui quando se fala na VEG, se fala nisso, não sei o quê. Mas, Chico, com toda seriedade, eu não consigo entender um modelo de uma rede privativa ao longo de uma estrada. Você encher uma estrada de poste e tá bom, aqui tem isso, tem aquilo. Quem é que vai fazer isso? Qual é o objetivo disso? Tirando o negócio do carro conectado e ainda vai lá. O que eu quero é que tipo de pedido a Anatel teria para justificar um cara encher uma rodovia ao longo e cheio de lâmpada com esses troços que vocês estão fazendo aí. O que seria feito com isso? Tira o carro conectado, pelo amor de Deus, e o resto? Eu vou citar um exemplo, tá? Primeiro que rodovia realmente não vai ter aplicação, tá? Não, quando ele falou rua, né? Uma avenida comercial, um centro de cidade, por exemplo, tá? Se um prefeito hoje quiser comprar 1.000 câmeras, ele precisa de 1.000 pontos de fibra ótica para ligar essas câmeras. Se ele tiver uma infraestrutura 5G, ele pode ancorar todas essas câmeras numa rede privada local dele, essas câmeras, por exemplo, uma aplicação. E o que ele vai fazer com essas câmeras? Vamos lá. A segurança pública. Né? Hoje o município está trabalhando segurança pública. Hoje os maiores investimentos do município são segurança pública, mobilidade urbana, semáforos conectados, semáforos inteligentes. Essas são as smart cities estão surgindo no Brasil. Estão demandando conectividade. Tá? Isso é realidade, isso não é um achismo, não. Isso é constatação. Tá? Não. Eu estou colocando a prefeitura como um possível agente financeiro, mas pode ser o ISP, pode ser a operadora, depende do arranjo. Pronto, como eu falei, esse papel de advocacy, de criar o modelo de negócio, quem é o operador, quem opera, é isso que esses testes vão mostrar. Tá? Por exemplo, lá em Curitiba, a Liga, ela está usando, como o Caram falou, 50 MHz para uso privado, numa aplicação com ICI, que é o Instituto de Cidades Inteligentes da cidade de Curitiba, e usando 100 MHz para o serviço dela. Então, esses arranjos que serão criados, tá? Mas, assim, serviços existem, demanda existe de serviço. Deixa eu só... Olha só. Um modelo de negócio serve para um privado como para uma operadora também. Não sei porque que o pessoal, assim, às vezes se pensa muito, fala assim, pô, eu vou usar rede privada, estou excluindo a operadora. Não está excluindo a operadora, ela pode também fazer, ela pode estar prestando esse serviço. Ela que vai fazer. Pode ser as duas, Exatamente. Pode ser uma operadora, como pode ser uma iniciativa privada. Tem espectro para quem, né, regulamentou, saiu hoje aí o 3.7 depois de antena anão, mas saiu, está disponível aí, você pode usar, né, e pode colocar. O poste menos de 6 metros, vai poder usar. Você pode, e essa rede pode ser da prefeitura, porque as luminárias são da prefeitura. Olha o que o Tiago falou. As luminárias são da prefeitura, o poste é da Companhia de Energia Elétrica, mas a luminária é da prefeitura. Né? E ela pode colocar esse 5G tela, ou ela pode fazer um acordo com a operadora, que a operadora coloque nessa luminária dela o 5G. E novos modelos de parceria público-privada surgindo. Por que não leilão, uma concessão para uma operadora Hoje existe concessão de iluminação pública. Por que não uma concessão de iluminação pública com serviço de telecom? Como eu falei, muita pergunta não é respondida. A gente vai fazer os pilotos para testar esses arranjos e modelos. Né? O que vai acontecer, Antônio, é que quando você tiver
alguém quiser fazer isso daqui, você vai chamar, eu acho até que vou procurar primeiro a operadora, porque é que tem mais expertise para fazer isso. Se ela disser que não vai fazer, ela pode tomar a iniciativa de fazer por conta dela. Tem espectro para isso, e a rede vai ser dela. Ela pode até explorar aquela conectividade. Gente, obrigado. A gente está chegando ao fim do workshop. Tá? Eu queria agradecer a todos os participantes aqui da mesa. Tá? Foi um debate super legal, super interessante. Tá? E a gente se vê aí nos próximos. Tá joia? Obrigado, hein?